Quer dizer então que você olhou as camisas da seleção brasileira tanto nos jogos que aconteceram nos últimos 2 amistosos quanto nas mídias digitais e você achou que o amarelo está perdendo a cor? Ou você olhou a camisa 2 azul e achou aquele grafismo um pouco esquisito? Então relaxa, pega uma bebida, senta aí que hoje a gente vai fazer um combo de análise da camisa da seleção brasileira. Vamos comigo, vamos lá. Se você ainda não conhece o Hall da Flâmula, meu nome é Guilherme. Aqui a gente fala sobre design esportivo e te entrega a análise mais completa da camisa do seu time do coração. E se você conhece a internet, você sabe que você esbarrou uma vez no vídeo, é possível que você nunca mais encontre a gente. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no canal. Faremos uma sequência de vídeos agora de análise de camisas em específico para Copa América e Eurocopa. Camisas de seleções, vamos fazer 2 combos basicamente, camisas da Nike, camisas da Adidas e óbvio, não tem como a gente começar diferente, seleção brasileira é a primeira delas. Deixa o like no vídeo e vamos começar. Para quem já conhece o Hall da Flâmula, sabe que a gente começa sempre analisando o material promocional. E dessa vez a gente teve um contexto um pouco diferente. E é importante a gente colocar o lançamento dentro do seu devido contexto, tá? Geralmente, quando a gente fala de clubes, que estão disputando campeonatos todos os anos, ali mais ou menos importantes, a gente sempre vê novas coleções sendo recicladas ano a ano, Então todo ano a gente vê uma coleção nova, Adidas, Nike, New Balance, Umbro, colocando suas coleções novas para os seus clubes ao redor do mundo. Então a gente sempre tem material novo. Não é o caso, no entanto, para seleções, As seleções nacionais, elas passam por competições a cada 2 em 2 anos, sendo que a cada 4 a gente tem a Copa do Mundo. Então os melhores designs, os designs mais marcantes que vão ficar realmente na memória das pessoas, esses são guardados aí as 7 chaves para que a gente veja durante a Copa do Mundo, então sendo lançado aí a cada 4 anos. E nesse intervalo a gente tem esse lançamento basicamente num biênio a cada 2 anos, para a patrocinadora dar aquela experimentada, aplicar alguns conceitos e dar uma chamada na torcida também. Então é nesse contexto que nós estamos agora, tá? Isso vai valer para todas as camisas de seleções, principalmente aquelas que a gente vai ver com mais destaque agora nas análises da camisa da Copa América e da Eurocopa, mas que já começa a revelar para a gente o que as patrocinadoras estão pensando. E vamos endereçar aqui o principal problema, A galera não curtiu muito a nova camisa da seleção. Eu particularmente tenho opiniões divididas. Eu acho que a Nike acertou muito em uns pontos e errou muito em outros, tá? Vamos começar vendo como é que foi o material promocional aqui, o que a Nike comentou, verbalizou, porque um vídeo mesmo não teve. Vamos ler aqui o que está escrito. Os novos uniformes da seleção para 2024 celebram a herança cultural e natural do Brasil e a influência do futebol brasileiro no mundo. Eles estão dizendo aqui a respeito do grafismo, essa espécie de marca d'água. Não chega a ser um embossing, não é uma marca d'água de fato, mas é como se fosse um amarelo mais clarinho. Ele passa por toda a camisa em miniaturas de desenhos. Então a gente observa alguns desenhos de sol, de fauna, de flora. Então todos esses elementos acabam meio que se juntando numa espécie de mosaico dentro da camisa do Brasil, que de novo é somente visto de perto. De longe isso não é percebido, tá? Então isso é um dos pontos positivos, é que pelo menos se você não gosta do desenho, se você não gosta do grafismo, de longe ele mal será percebido. Ele é algo que a gente realmente só percebe de perto. O próximo elefante na sala que a gente vê aqui é o distintivo, o escudo do Brasil sendo colocado ao centro do peito. Não é nem, na verdade, na altura do peito, ela vem até um pouco abaixo. Reclamações que às vezes alguns torcedores do São Paulo têm nos uniformes do tricolor paulista, a gente vê aqui na camisa da seleção brasileira. Acontece, pessoal, que a referência é muito clara. Coloquei aqui uma imagem lado a lado, camisa da Copa América 2004 e a camisa agora do Brasil 2024. As duas, ambas, obviamente, feitas pela Nike e que também compartilham esse elemento gráfico. Existem algumas diferenças, a gente vai passar por elas aqui. Essa imagem à direita não é a camisa oficial, é uma renderização, mas ela representa bem o que a gente precisa ver aqui, que é o comparativo entre duas camisas, uma época anterior e uma época mais recente. O ponto principal que eu quero colocar aqui é que o que a gente via no passado, nessa camisa da CBF aqui,
antiga, de 2004, era um distintivo menor e ele era centralizado mais acima. A nova camisa da seleção, ela tem um distintivo razoavelmente grande e ele é colocado um pouco abaixo, né? Ele não dá muito espaço para que a gente tenha outros elementos gráficos. Nesse ponto em específico, a Nike não erra, porque ela não faz de fato uma camisa muito chamativa. Ela não é cheia dos grafismos ou de elementos muito coloridos, ela é uma camisa razoavelmente comportada, uma camisa modesta, tá? Ela não faz grandes floreios, ela tem ali o seu grafismo destinado a partes específicas da camisa. Saindo do centro e indo agora para as extremidades da camisa, que é algo que eu realmente friso muito aqui nos vídeos, quem acompanha o Hall da Flâmula sabe, quando a atenção da camisa não está voltada para os grafismos do centro, ela precisa estar para as extremidades. Então, ou na gola ou nos punhos. Nesse caso, a Nike fez as duas coisas. E ela fez isso até na escolha de cores. Então, vamos tratar esses dois problemas separadamente. Primeiro de tudo, essa gola. Essa gola, pessoal, é uma composição, né, até razoavelmente polêmica, de uma gola em V com uma gola polo. A costura dessa gola é um pouco difícil de você encontrar em qualquer outro tipo de material têxtil. Isso porque não é algo simples, não é algo trivial. E eu vou colocar um asterisco aqui para a gente não esquecer de falar, tá? Mas existe um forte combate à pirataria, que não somente a Nike como a Adidas vão começar, já dão sinais de que estão começando a tratar dentro dos seus materiais esportivos. Não é de hoje que a gente sabe que camisas tailandesas estão crescendo muito no mercado e obviamente que as fabricantes não gostam desse tipo de movimento. Então tudo que está sendo feito e os sinais que as patrocinadoras estão dando, que as fornecedoras de material esportivo estão dando, é de que o material têxtil vai se tornar um pouco mais sofisticado, as costuras vão ficar um pouco mais rebuscadas e a conexão entre camisa, punho e gola vai ficar mais difícil de imitar, com construções que não são tão triviais assim. Então essa gola já dá um indício pra gente. Vamos falar dela em específico. Quando a gente olha ela dessa maneira, quando ela está de fato dobrada, como ela foi desenhada para ser, parece uma gola padre, né? Aquela gola que dá uma leve levantada. A gente já teve algo assim na camisa da seleção do ano de 2022 para a Copa do Mundo, mas que não tinha essa extensão de tecido todo. Essa camisa é uma camisa que quase dá a entender uma gola polo. A gola faz o seguinte, ela é uma gola V, mas que o tecido em si ele é mais longo do que o normal e é fechado com uma costura logo acima da inserção da gola V. Então isso faz com que quando o tecido caia e se desdobre como se fosse uma gola polo, ele caia e tenha essa percepção de gola V. No entanto, quando o jogador estiver usando ali na vida real, se a camisa estiver muito apertada, é possível que ela espontaneamente se levante. E adivinha o que aconteceu com o nosso menino Ender, que aí já é a camisa 2, a gente já fala, mas que segue também a mesma gola. A gola ficou para cima. Isso não é nem bom nem ruim. Vocês lembram que o Neymar gostava de usar aquela gola da camisa para cima também? É polêmico de certa forma. A grande pergunta é se ela foi ou não desenhada para ser utilizada dessa maneira. E não, pessoal, nenhum fabricante de camisa desenha gola rolê para ser utilizada, né? A gola olímpica para ser utilizada numa camisa normal, numa camisa de jogo. Quem quer utilizar isso usa uma undershirt, usa aquelas camisas térmicas por baixo. Então assim, não tem cabimento uma camisa ter esse tipo de costura. Então é normal que em uma fase experimental, ainda não é para a Copa do Mundo de 2026, numa fase experimental, a gente veja as patrocinadoras, nesse caso a Nike, fazendo algo um pouco diferente. Muito bem, isso posto com relação à gola, a gente passa para os punhos. Foi dito lá que esses punhos, esse detalhe, o grafismo ondulado, faz referência, faz um apelo às áreas litorâneas do Brasil. Evidentemente, a gente tem um apelo a ondas, a mar, litoral, de fato, e isso puxa muito para o azul, né? Que é a cor que a gente associa à água normalmente e que é uma cor que está presente também no imaginário coletivo da seleção brasileira. Então o que foi feito? Uma combinação desse azul com o verde, que é comum na camisa, como uma cor secundária da camisa da seleção brasileira, e colocada nos punhos. Na minha opinião, pessoal, esse foi um dos adicionais, um dos requintes mais bacanas dessa camisa. E que me fez lembrar uma camisa que eu gostava muito, que era a camisa de 2021. 2020, 2021, na verdade, né? Vou chamar a atenção para essa camisa porque foi a última camisa da geração antiga da CBF, né? O escudo já era o novo, a gente vai falar sobre geração.
Mas olha como a gente tem um padrão semelhante aqui. Essas figuras geométricas que eram colocadas aqui no punho, na época, lá em 2020 e 2021, elas foram replicadas na gola. O que eu quero dizer, se esse mesmo grafismo aplicado aqui às mangas fosse aplicado à gola e o logo da Nike não estivesse em verde, mas talvez em azul, a gente tivesse uma camisa da seleção mais harmônica, mais uníssona, que transmitisse uma mensagem só. Do jeito que a camisa está, vou ser bem sincero, ela transmite pelo menos umas 3 mensagens diferentes. O grafismo central transmite uma mensagem, fauna, flora, herança cultural. O grafismo dos punhos transmite uma segunda mensagem, mares, litorais e água. E a gola transmite uma outra mensagem, que é todo esse apelo a um desenho diferente, um design diferente de gola e inovador e que puxa contra a pirataria. Então a gente tem 3 composições que, na minha opinião, conflituam entre si. Já a camisa 2 da seleção, muitos gostaram, muitos não gostaram, mas essa história de transmissão de mensagem é muito melhor feita. Vejam como essa camisa transmite uma mensagem só, que é o apego às áreas litorâneas, à água, ao mar, a cor azul. É evidente, a cor é azul, é a camisa 2 da seleção. E a gente vai falar um pouco da composição e escolhas das cores secundárias e terciárias da camisa. Mas vejam como uma camisa que transmite uma só mensagem. É clara, pessoal, a camisa transmite a mensagem de água, mar, litoral. Ponto final. Ao mesmo tempo que a gente vê, então, esses grafismos ondulados na camisa 1, a gente vê eles na camisa 2. Isso é um ponto positivo, sim, para a Nike, porque transmite para a coleção como um todo uma uniformidade de design. Então, a gente tem como se fosse uma unidade só. As camisas seguem um guarda-chuva, elas seguem um conceito raiz, uma raiz incomum, da camisa 1 para a camisa 2. Isso une a coleção e faz com que componha melhor os uniformes da seleção brasileira, marcando essa época. E falando em uniformidade de design, deem uma olhada nesse agasalho, o agasalho reserva utilizado pela seleção, que também compartilha não somente das mesmas cores primárias, secundárias e terciárias da camisa 2, como também dos grafismos ondulados. Olha que bacana, não só são simples ondulações, mas elas também parece que elas saem da camisa e fazem parte de outros elementos da coleção. Isso é muito legal, isso é uma das coisas que marca a época de verdade. Só esse patrocínio da Vivo aqui que ficou meio difícil, né? Em laranja aqui na camisa da CBF, bem em cima do grafismo ondulado, ficou complicado. E vejam o que eu falei, né? Eu comentei agora há pouco a respeito dos recortes, dos formatos de tecido e das costuras. Vejam como a Nike está fazendo uma composição de costuras muito mais difícil de ser replicados por fornecedores tailandeses, tá? Que geralmente fazem aquelas camisas modelo 1 para 1. Vejam só, a gente tem, além dos quadros têxteis principais, dorsal frente e dorsal trás, a gente tem outros, pelo menos 4 painéis utilizados aqui. Na lateral, um painel que provavelmente era um tecido mais grosso, que ele é em azul escuro, e 2 outros painéis que são colocados aqui nas cores secundárias e terciárias da camisa. A cor secundária dessa camisa é esse verde bem água, esse verde bem claro, tentando fazer uma variação do azul para compor com a ideia de água, com a ideia de mar, né? Que também é uma cor utilizada para mar, né? Para o litoral. E a cor terciária, o amarelo, e é um amarelo muito, muito leve, é bem pastel, é um amarelo mais moderno, essa é a verdade. Então eu vou passar por esse conceito e a gente vai entender porque a camisa da seleção brasileira não está perdendo a cor, tá? Mas vejam como esse conceito também aparece na manga. As 2 mangas têm uma composição mais complexa, é como se fosse um tecido no punho, uma sobreposição do punho com outro punho em outra cor e então a inserção junto com esse painel azul escuro na parte interior do braço, próximo da axila, e a junção com as mangas. É um trabalho complexo, pessoal, não é um trabalho simples, é um trabalho têxtil muito mais sofisticado do que vinha sendo entregue nas edições passadas, nas camisas das coleções anteriores, tá? E vejam que o detalhe do grafismo dessa camisa 2 incorpora as cores primária, secundária e terciária todas na camisa inteira. Então a gente tem 2 tons de azul, um azul escuro e um azul mais claro, e a linha verde clara. Então isso faz uma composição que realmente se assemelha muito à água. E eu sempre bato palmas aqui, a gente tem uma tendência que as patrocinadoras vêm trazendo atualmente, que é a dupla funcionalidade da vestimenta. Ela funcionar bem para a prática desportiva, porque de longe ela serve a uma função prática, e ela também funciona bem numa ocasião mais social, mais casual,
em que você pode utilizar a camisa para aquele almoço de domingo na casa da sua avó. As composições ficaram boas, a gente vê que uma camisa uma ao lado da outra fazem sentido, mas visivelmente a camisa 1 foge do padrão. Ela tem uma sobreposição de mensagens que atrapalha a leitura de quem está observando e agride um pouco nossos olhos, isso com certeza absoluta. Agora, eu vou precisar fazer um desabafo. Que desgraça é essa? O que aconteceu aqui com esse número? Fala sério, gente, pelo amor de Deus. Nossa. Assim, vamos ser bem rápido e honesto aqui. O grafismo é um lixo. A tipografia é muito ruim. Não é uma tipografia serifada, não é rebuscada nem nada como era do ano passado, mas ela é simplesmente infantil. Quiseram fazer uma coisa que apelasse um pouco mais aqui para a cultura brasileira e se comunicasse com os grafismos da camisa 1. Mas honestamente, essa variação na espessura do número é algo extremamente infantil. Parece que foi feito com um canetão, né? Realmente não fica bonito, não gostei e é um dos pontos mais fracos aí da camisa nova da seleção. E roda a flâmula história, então a gente vai sim passar pelas camisas antigas. Então, Seleção Brasileira 2004 utilizando o logo centralizado, época saudosa da Total 90 na Nike. Então, a gente tinha já essa concepção de design com o logo da Nike mais elevado aqui para o lado direito, ficava bem aqui próximo ao ombro e dava espaço para um logo mais centralizado, para um escudo mais centralizado das seleções. Esse recorte aqui era famoso, com o número envolto por um círculo, mas vejam a composição de cores: amarelo primário, verde secundário, verde bandeira, um verde bem a bandeira do Brasil mesmo, e o amarelo, um amarelo bem forte e vívido. Amarelo intenso, tá? Como se fosse um amarelo fechado. E olha como isso também se comunica nos lançamentos subsequentes. Isso já foi depois da Copa da África, então em 2012 também aplicando o mesmo conceito de cores. Amarelo principal, verde bandeira secundária. E nada mudou. Olha como o tempo foi passando e a camisa não foi mudando. E não tem problema, não estou falando que deva mudar. É só uma marca, uma característica da Nike no Brasil. Sempre com essa mesma uniformidade de design. Sempre entendendo a seleção brasileira daquela mesma maneira. Qual é o grande problema disso, pessoal? A gente vem sofrendo culturalmente, né, uma queda no apoio à seleção brasileira. Em anos anteriores, é só conversar com seus pais, com seus avós e lembrar a herança que a gente tem de Copas do Mundo anteriores, de como que isso era transmitido, essa paixão pela seleção brasileira. Era aquela seleção brasileira que utilizava essas cores. O que eu quero dizer é que essa paixão caiu por motivos culturais, sociais, até políticos em alguns casos. A paixão deu uma diluída e uma caída na sociedade pela seleção brasileira. Então, o entendimento tanto da CBF quanto da Nike, óbvio, em timings diferentes, foi de renovação. Isso é normal, isso acontece no design em todo momento e é por isso que as patrocinadoras de fato vão renovando e reciclando os seus portfólios. Então vejam, a gente já teve lá próximo da Copa de 2018, a Copa de 2018 já foi feita dessa maneira, mas 2018, 2020 a gente já viu o novo logo, o novo escudo da seleção brasileira com azul um pouco mais soft, um pouco mais claro e aberto e uma distinção aqui quanto às faixas verde e amarelo da seleção que ficam aqui no escudo ao lado da cruz. Elas agora são sobrepostas, então uma se estende, que é amarela, e uma se recua, que é a verde. E elas geram uma sensação de círculo. O fato é que essa camisa de 2020 é a primeira com uma cor terciária. Além do amarelo e do verde, a gente tem outras tonalidades de verde aí sendo aplicadas. Dava um padrão geométrico, então já referenciei essa camisa no vídeo de hoje, evidentemente. E esse padrão geométrico ainda era sutil e a cor secundária, a cor terciária, desculpa, já era aplicada, embora que bem suave na camisa. Então chegamos para a camisa de 2022, a camisa da Copa do Mundo mais frustrante dos últimos tempos, em que teve uma série de elementos muito diferenciados nessa camisa. O primeiro deles, eu comentei com todos aqui, é o símbolo da Nike em azul. Na minha opinião, um dos maiores acertos da Nike nessa camisa. O símbolo da Nike em azul garantia um destaque aqui e uma combinação tanto para o distintivo quanto para o patrocinador, que eram muito harmônicos e ficava basicamente um lado a lado com o outro, bem encaixados na camisa. As cores ornavam muito bem. O verde que era utilizado era um verde muito mais neon. E o amarelo também é a primeira vez que a gente vê esse amarelo mais pastel, né? Um amarelo um pouco mais suave, mais lavado. Essa distinção, pessoal, principalmente entre esse tom de amarelo mais antigo que era utilizado
para esse amarelo mais novo, remete a uma leveza, a uma juventude. Então vejam, a gente tem uma renovação muito intensa acontecendo na seleção brasileira, em que a gente vê uma geração claramente deixando a seleção, deixando a atividade dos gramados, e uma outra geração mais nova, representada aí por Rodrigo, Vini Júnior, Endrick e menos por Neymar, né? Então essa geração nova meio que tenta imprimir uma nova seleção, uma nova cara no Brasil, e a Nike quer pegar esse barco, ela quer embarcar nessa e quer juntar as duas coisas. Uma seleção mais jovem, com design mais contemporâneo, mais renovado, mais vívido também. E esse conceito foi aprofundado na camisa nova. Então o que a gente vê, na verdade, não é a camisa se apagando. Sim, gera uma ideia de que o amarelo está se diluindo e apagando, e talvez sim, essa camisa de 2024 tenha apagado o amarelo um pouco demais, mas bastava voltar para esse tom de amarelo do 2022, que a gente já estaria no tom certo. Mas isso explica porque a gente tem visto um tom de verde muito mais claro, mais puxado para o neon. O que eu não gostei, no entanto, é que a gente vê esse verde aqui do símbolo da Nike novo menos comunicando com a camisa. A camisa do ano passado tinha uma harmonia de cores muito melhor. Até o azul era utilizado melhor na camisa de 2022 do que nessa camisa de 2024, que tem uma incidência de azul bem pequena. Como eu falei, seria muito mais legal um logo da Nike em azul e uma gola com o mesmo padrão, com a mesma padronagem ondulada que a gente viu aqui nas mangas. Já as camisas número 2 são aquelas que mais permitem a patrocinadora inovar. E eu vou falar para vocês, opinião pessoal, camisa 2 do Brasil, camisa reserva azul, é um banho de história, uma das camisas mais lindas que eu já vi no futebol, é essa camisa azul da seleção brasileira. Então a gente começa 2002 também, 2004, com a camisa no mesmo modelo total 90, mas simplesmente mantendo a tradição da cor secundária branca. Olha como isso muda, pessoal. Em 2010, a cor secundária passa a ser o amarelo, mas mantendo o logo da Nike em branco. Já uma camisa muito bonita, na minha opinião, a infeliz camisa da eliminação para a Holanda na Copa do Mundo de 2010, mas que tinha um grafismo pontilhado, bem suave, bem sutil e muito elegante, na minha opinião, e que eu gostava muito. Camisa muito elegante, tá? Já essa camisa de 2011, 2012... uma das mais polêmicas de todas, uma camisa que mal utilizava cor azul, né? Era um azul bem petróleo, um azul petróleo que a gente chama, e que tinha essa barra amarela aí na frente que ninguém sabe o que significa até hoje. O ponto é, a camisa 2, ela sempre foi usada como experimentação. Tá certo que a camisa 1 também tinha essa barra, mas a cor azul petróleo era a mais absoluta novidade. Sinceramente, pessoal, essa é uma camisa até para esquecer, não faz nenhum sentido com a seleção brasileira a usabilidade dessa cor aqui, tá? Já para anos mais à frente, a gente viu a Nike dando um passinho atrás no amarelo, voltando com o branco em alguns pontos, em camisas realmente muito bonitas, né? Também dando esse aspecto um pouco de listrado, que na minha opinião ficou bem legal, essa camisa de 2014. E voltando então para o amarelo bem ouro, tentando dar essa percepção de ouro para a camisa de 2018, que já tinha um grafismo bem diferenciado, com estrelas em um padrão geométrico meio que sobreposto. Na minha opinião, uma das camisas mais ousadas da Nike para a seleção brasileira, mas que já tinha o amarelo. E o amarelo com azul, pessoal, na minha opinião, ó, é uma beleza, tá? Esse amarelo ouro é muito, muito bonito na camisa da CBF. Em 2020, a gente vê novamente uma padronagem geométrica e mantendo a unidade de design. É aquela camisa amarela da seleção, que tinha os padrões geométricos tanto na gola quanto nos punhos. Olha como isso é transmitido para a camisa reserva com muita harmonia. Uma das camisas mais bonitas também que eu já vi para a seleção brasileira, não à toa eu disse, camisas 2 do Brasil são o meu ponto fraco. E em 2022, a ousadia da ousadia, né? E eu já falei dessa camisa e eu vou gastar um minuto aqui para falar também. A cor secundária dessa camisa simplesmente abandonou o amarelo, né? Existe o amarelo lá no finzinho do punho, se a gente for reparar, mas a cor secundária é o verde e a cor primária quase que não é o azul. Pô, como assim quase que não é o azul? Digo isso porque esse tom de azul é quase roxo, tá, pessoal? Esse é um tom de azul muito, muito vibrante. É um tom vibrante e fechado. Ele quase puxa para o roxo. Vejam a diferença que você tem no azul claro aqui no interior do escudo para a parte externa na dorsal da camisa com esse azul. Beleza, era toda aquela ideia de renovação da seleção e que, na minha opinião, sim, essa camisa é histórica pra dedéu. É uma camisa que marca muito, tá? Esse padrão de onça marca muito e que dividiu muitas opiniões. Mas, como eu disse, camisa
para ficar guardada realmente na memória do torcedor brasileiro. E por fim, essa nova camisa da seleção que faz uso de outras cores completamente. É a primeira vez que a gente vê esse tipo de tom de verde na camisa e é legal ver a Nike inovando, tá? Então a história da camisa da seleção brasileira, principalmente a camisa 2 nos últimos anos, é uma história de muito sucesso, muito risco, mas muito sucesso. Então não se impressionem, essas camisas todas, e é um ponto que precisa ser dito, elas são muito mais feitas para se relacionar com o restante do mundo do que com a população brasileira. Como assim? Mas não é uma camisa da CBF? É. Para isso, eles precisam, a Nike precisa fazer associações simples com o povo brasileiro, mínimas para que eles se sintam incluídos, para que nós nos sintamos incluídos, mas principalmente divulgar a imagem da CBF para o mundo. As camisas de futebol são muito utilizadas ao redor do mundo com apelo mais fashion. Então, tanto a camisa 1 quanto a camisa 2 servem esse propósito e conseguem entregar para o consumidor, que às vezes nem sempre consome futebol, mas entregam para o consumidor uma camisa que ele pode usar em muitas situações, naquela pegada mais fashion mesmo ao redor do mundo. E a verdade é que até quem não curte muito futebol pode acabar pegando essa onda para entrar no contexto do futebol a partir das camisas. Então a Nike vai sempre tentar fazer isso e vai sempre tentar fazer essa conexão entre não consumidores do futebol para consumidores do futebol, tentando fazer essa reciclagem do mercado consumidor dela. Se você gostou desse vídeo, não deixa de comentar aqui embaixo, dá a sua nota para a camisa da seleção. Comenta aqui as partes que você gostou e que você não gostou e segue a gente nas outras redes sociais. A gente vai ter outros vídeos aqui falando, como eu disse, camisas da Euro 2024 e Copa América 2024 e vamos destrinchar os vídeos de camisas de Nike, Adidas e outras fabricantes também. Então não se esquece de deixar o seu like, comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.